Deus, Ele está aqui neste lugar, irmão. Saudos à igreja com a paz do Senhor, os irmãos aí, os ouvintes da palavra de Deus, no Facebook aí, no nome de Jesus Cristo. Primeira vez que eu estou fazendo um culto aqui, sabe? Falar de Jesus aqui ao vivo. Mas Deus, Ele está no controle da situação. Deus, Ele faz o que nós não podemos fazer. E operando Deus nas nossas vidas, quem impedirá? Se a mão de Deus estendida está, quem poderá voltar atrás? Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você está precisando de uma vitória, de uma cura, de uma brança, Jesus Cristo vai lhe curar. Porque a palavra dele diz que tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus fazer. Deus, Ele vai fazer na sua vida. Deus, Ele é maravilhoso e poderoso. E quando Ele quer fazer, não tem homem que impeça. Não tem anjo do céu, nem demônio do inferno que impeça o querer de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele é maravilhoso e santo, está na sua vida para curar, para salvar, para libertar. Muitos dizem, olha para você, não dá nada. Diz que você não presta, que você não tem jeito. Mas eu digo para você, ouvinte da palavra de Deus, que você tem jeito. Jesus dá jeito na sua vida. Ele faz o impossível acontecer. Porque Lázaro estava morto 4 dias. E depois de 4 dias, Jesus chegou em Betânia e disse: eis aí o teu filho amado que tu ama muito, Jesus Cristo, teu irmão. Lázaro era irmão de Jesus Cristo, Lázaro, na fé. Mas ele disse que hoje mesmo ele ressuscitará dentre os mortos. E levou lá onde estava Lázaro e disse: tirai a pedra. E quando tirou a pedra, ele chamou Lázaro e Lázaro saiu para fora. Se tem alguma pedra no seu caminho, se tem alguma pedra da incredulidade, tire, que Jesus Cristo, Ele faz o impossível. Jesus, Ele é santo. Jesus, Ele é poderoso e verdadeiro. E tudo é possível ao que crê, porque Ele diz que os sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio e falarão nova língua. E porão a mão sobre os enfermos e o curarão. Tudo é possível ao que crê. Se você está crendo, você vai receber hoje a cura, o milagre, a salvação. Porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Será que você está crendo? Será que você crê que Deus existe? Porque Deus, Ele fez o céu, a terra e o mar. Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é poderoso. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, eu estou aqui para falar de um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma e que leva para o céu. Porque Ele diz: se creres, se crer e for batizado, será salvo, mas que não crê, será condenado. Então só vai ter a salvação aquele que crê, só vai ter a salvação aquele que crê na palavra dele, porque Deus, Ele é fiel e justo, e aqueles que não crê, não terá salvação. Deus, Ele é verdadeiro, meu irmão. Eu estou aqui nessa live para falar de Jesus Cristo, falar um pouquinho do amor de Deus, falar um pouquinho da palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 11, versículo 20, capítulo 11, perdoe em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que nos fala do grande juízo final. Deus, Ele está aqui neste lugar, porque a palavra de Deus não é em vão. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é que transforma. A palavra de Deus é que liberta. A palavra de Deus é que cura e que batiza e que leva para o céu. Porque a palavra de Deus diz que sem Jesus, sem Deus, nada nós podemos fazer. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Só Ele que faz, só Ele que é nas nossas vidas. E operando Deus, quem impedirá, meu irmão? Não importa a circunstância da sua vida, mas Deus, Ele faz aquilo que você não pode fazer. Para o seu olhar é impossível, mas nada para Deus é impossível. Tudo é possível àquele que crê. E operando Deus, quem impedirá? Deus, Ele é poderoso na guerra. Ele vai quebrando o arco, Ele vai quebrando a lança e queimando os carros no fogo. E Ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Então Deus, Ele está aqui neste lugar, porque quando o cara fala da palavra de Deus, Deus, Ele se faz presente. Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é santo.
e poderoso. Deus, ele quer santidade. Deus, ele quer que ande em santidade, porque ele disse: quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz, renuncie a si mesmo e o siga-me. Então você tem que renunciar ao pecado, você tem que renunciar ao desejo da carne, você tem que renunciar à sua vontade própria. Porque para seguir a Deus é estreito, porque ele diz: o caminho é apertado, a porta é estreita, o caminho é apertado para ir para o céu. Deus, ele é poderoso, meu irmão. Deus, ele faz o que você não pode fazer. Tudo que você não pode fazer, ele faz. Mas você tem que ter fé, porque ele disse: em fé é impossível agradar a Deus. Porque a palavra de Deus diz que havia um homem na cidade de Jericó. Esse homem era cego, cego Bartimeu. Ele não via, ele não enxergava. Mas a palavra de Deus diz que ele viu que Jesus ia passar por aquele caminho. Ele não conhecia Jesus, ele não tinha visto Jesus ainda porque ele era cego. Mas diz a palavra de Deus, quando ele viu falar que Jesus ia passar por aquele caminho, a Bíblia diz que ele clamou em alta voz dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que naquela mesma hora o povo repreendia aquele cego dizendo: cala-te, Jesus, ele não vai te ouvir. Jesus, ele não vai te ouvir. Estava querendo impedir daquele cego falar de Jesus, falar de Jesus. Estava querendo impedir dele receber a vitória. Mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes, meus irmãos, a palavra de Deus, a multidão quer impedir de você tocar em Jesus, quer impedir de você chegar até Jesus. Mas a Bíblia diz que aquele clamor daquele cego, Jesus tocou no coração de Jesus. Jesus disse, mandou parar a multidão e mandou chamar aquele cego. E diz a palavra de Deus que chegou aquele povo até o cego e disse: tem de bom ânimo, o mestre te chama. E a palavra de Deus diz que ele, quando se levantou, jogou a sua capa e foi até Jesus. A capa significa a barreira. Ele lançou sobre si a barreira que estava impedindo a dele receber a vitória. Ele derrubou a sua capa e foi até Jesus. E Jesus chegou e disse: o que queres que eu te faça? E aquele cego disse: que eu tenha visto. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Será que você está vendo? Será que você está vendo Jesus Cristo? Porque tem a cegueira material e a cegueira espiritual. Se você está na cegueira espiritual, Jesus vai tirar essa cegueira. Deus vai tirar a escama dos seus olhos. Porque havia um homem, havia os apóstolos de Cristo, um homem chamado Saulo. Esse homem era perseguidor de Jesus. A Bíblia diz que ele pegou a carta para Damasco para matar o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que quando chegou no caminho de Damasco, ele viu uma grande luz e uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele ouviu aquela voz de novo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E a Bíblia diz que Jesus falou: duro é para ti calcitrar contra os meus agrilhões. E diz a palavra de Deus que os homens que estavam com ele ouviam a voz, mas não via Jesus Cristo. E a Bíblia fala que naquela mesma hora, quando ele acabou de escutar aquela voz, Saulo ficou cego. Saulo passou 3 dias cego. A Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu água. Mas diz a palavra de Deus que Jesus, pela revelação do Espírito Santo, chegou em Ananias. Um apóstolo de Cristo disse: Ananias, vai na rua chamada à direita, eis que tem um vaso escolhido, que vai pregar a minha palavra ao gentio, e tu vai ver como quanto ele vai padecer. E diz a palavra de Deus que Ananias temeu a ir lá, porque Saulo, ele matava o povo de Cristo. Saulo, ele perseguia o povo de Deus. Ele disse: Senhor, ouvi falar já desse homem, que ele faz coisa terrível contra o teu santo. Mas Deus disse: vai lá, que aí é um vaso escolhido para mim. Eu vou te mostrar quanto ele vai padecer pela minha palavra. E diz a palavra de Deus que Ananias foi lá onde estava Saulo. E quando chegou lá, Saulo, a Bíblia diz: Saulo, eis que Jesus Cristo enviou a ti, e receba a visão no nome de Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que Saulo recebeu a visão. Saulo recebeu a vista, que ele estava cego 3 dias e 3 noites. E naquela hora que ele recebeu a visão,
Diz a palavra de Deus que saiu a escama dos seus olhos. Sabe o que era aquilo? Era o pecado que havia nele. E quando o cara peca, fica cego espiritual. Mas naquela hora ele abriu os olhos. E quando ele abriu os olhos, ele foi batizado com o Espírito Santo. Naquela mesma hora, ele recebeu os dons espirituais. Recebeu os 9 dons espirituais. A palavra diz que ele tinha os 9 dons espirituais. E a partir dali, Saulo começou a fazer a sua caminhada. Saulo começou a ser apóstolo de Cristo. Não mais chamou Saulo, mas sim Paulo. Porque foi Deus que chamou ele de Paulo. E aí, a partir daquele momento, Paulo começou a pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o poder era tão grande na vida daquele homem de Deus, que até os aventais do seu corpo jogava nos enfermos e era curado. Até os aventais do seu corpo, os demônios saíam. Sabe o que é isso? É a autoridade, é o poder do nome de Jesus Cristo. É só o nome de Jesus, meu irmão, que transforma. É só o nome de Jesus que cura. É só o nome de Jesus que batiza. Em nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar perante o céu, perante a terra, até debaixo da terra, de toda a língua de confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Deus, Ele é poderoso, meu irmão. Deus, Ele faz o que você não pode fazer. Tudo é possível àquele que crê. E operando Deus, quem impedirá? Deus, Ele é santo. Diz na palavra de Deus que tinha uma mulher com fluxo de sangue. Essa mulher, ela já tinha perdido tudo aos médicos, já tinha vendido tudo aos médicos, e o médico não dava jeito. Mas a Bíblia diz que ela botou no seu coração e disse: se apenas eu tocar na orla de Jesus, eu serei curado. E naquela mesma hora, Jesus ia passando por aquele caminho, mas havia uma grande multidão que impedia aquela mulher passar. Creio eu que aquela mulher estava fraca. Creio eu que aquela mulher estava fraca, sem força de chegar a Jesus, porque era hemorragia de sangue, era um fluxo de sangue. Mas diz a palavra de Deus que aquela mulher teve fé, porque ela botou no seu coração e disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Não importa se você está doente, meu amado ouvinte da palavra de Deus. Jesus, Ele cura. Jesus, Ele transforma. Tenha fé como aquela mulher teve fé. E diz a palavra de Deus que aquela mulher foi seguindo aquela grande multidão. E quando chegou perto de Jesus, tocou na orla de Jesus, e diz a palavra de Deus que saiu virtude, saiu cura, saiu milagre, saiu maravilha. Jesus parou e disse: alguém me tocou. E os discípulos de Jesus disseram: Senhor, a multidão te aperta e tu dizes: alguém te tocou? Porque naquele tempo, meus irmãos, a multidão era grande. Mas Jesus disse: alguém me tocou. Esse toque foi diferente. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E quando sai virtude, sai poder, sai unção, sai glória, sai mistério, sai cura e milagre. E Jesus parou aquela mulher e disse: alguém me tocou. E diz a palavra de Deus que aquela mulher apareceu e disse: Senhor, foi eu que te toquei. Jesus disse: tem de bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. Aquela mulher foi curada daquela hemorragia, daquele fluxo de sangue. Não importa a enfermidade que você está passando, não importa se é incurável, mas Jesus, Ele cura, Jesus, Ele faz, porque Ele é o todo-poderoso Deus. Ele é aquele que vive e que reina para todo sempre. E operando Deus, quem impedirá? Se a mão de Deus estendida está, quem poderá voltar atrás? Deus, Ele é o verdadeiro Deus. Deus, Ele faz o que nós não podemos fazer, meu irmão. Você tem que ter fé em Jesus Cristo, porque só Ele faz o milagre, só Ele é que faz nas nossas vidas. Muitos podem olhar e dizer que Jesus que você não tem como receber a cura, mas eu digo para você que você tem como, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você está com algum problema incurável, receba a cura agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vá recebendo a graça, a cura no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque só o nome de Jesus cura, porque só o nome de Jesus liberta. E eu creio que você vai testemunhar por essa live cura, milagres, sinais e maravilha, porque eu estou falando de um Jesus que cura, de um Jesus que salva, não um Deus morto, um Deus que não escuta, um Deus que não faz milagre, mas sim, eu estou falando de um Deus que ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu estou falando de um Deus que cura, eu estou falando de um Deus que ressuscita mortos. E se você está morto espiritual, Deus, Ele vai lhe ressuscitar. Sabe por quê?
Porque a palavra de Deus diz em Ezequiel 37, se não me falha a memória, que fala do vale de osso seco. E diz a palavra de Deus, que Deus diz a Ezequiel, que a palavra de Deus diz que Deus levou em espírito Ezequiel um vale de osso seco e disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu sabe. Então profetiza, filho do homem, a esses ossos, para que nele venha entrar pele, venha entrar nervo, sangue. E diz a palavra de Deus que houve um reboliço naquele lugar e começou aqueles ossos ter pele, ter nervo, ter carne, ter sangue, ter tudo. E diz a palavra de Deus que houve-se em pé um exército grande e extremo, e houve um exército ali naquele lugar, porque havia só osso seco. Mas quando o profeta profetizou, começou a ter pele no osso, ter carne, ter nervo, e houve um exército, houve um corpo. O exército ficou em pé, e havia ali um grande exército extremo. Mas a Bíblia diz que era só um exército, e não tinha um espírito de vida. E diz a palavra de Deus, que Deus disse: agora, filho do homem, profetiza agora a esse exército que entre nele o Espírito. E diz a palavra de Deus que o profeta Ezequiel profetizou, e diz agora: venha do quatro cantos, ó Espírito de Deus, e assopre nesse vale de osso seco, para que venha reviver. E diz a palavra de Deus que aquele exército grande e extremo reviveu. O Espírito de Deus habitou naquele exército, e houve um mistério forte naquele lugar. E não importa o vale que você está passando, o vale, se você está seco espiritual, receba agora no nome de Jesus vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está morto espiritual, receba agora, ressuscita agora no nome de Jesus Cristo, porque só Deus, Ele que faz, Ele que cura, Ele que liberta. Meus amados irmãos, para Deus nada é impossível. Eu estava, meus amados ouvintes da palavra de Deus, também igual aquele vale de osso seco. Eu estava sequíssimo, morto espiritual, sem ter Jesus na vida. Mas pela misericórdia de Deus, Ele soprou o seu Espírito no vale de osso seco que era eu. Eu estava no meio daqueles vales, mas Deus, Ele ressuscitou aquele exército. Eu sou um exército de Cristo, meu irmão. Deus, Ele soprou o exército, o Espírito Santo na minha vida, porque eu estava morto, igual aquele vale de osso seco. Eu estava morto espiritual. Eu estava no pecado. Eu estava nas drogas, na prostituição, na mentira, no engano, fazendo as coisas que Satanás queria. Estava morto, igual aquele vale de osso seco. Mas quando foi um dia, o Espírito Santo desceu do céu e encheu o templo do Espírito Santo, limpou o templo, e agora eu estou cheio da graça, da glória do Espírito Santo. O vale de osso seco ressuscitou. Deus, Ele deu vida a eu como deu Lázaro, após 4 dias. A minha morte era espiritual, meu irmão, mas Deus, Ele ressuscita aquele que está morto espiritual. Deus, Ele faz o que você não pode fazer. Não importa o problema da sua vida, mas creia em Deus, creia em Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz: creia no seu Jesus, será salvo tu e a tua casa, meu irmão. Se você quer vitória, dobra o joelho e vá orar, porque só Deus que faz sinais e maravilha. Ele é aquele que faz o que nós não podemos fazer, meu irmão. Então vá orar, dobra o seu joelho e fale com Jesus, porque Ele é o Santo de Israel, Ele é o Todo-Poderoso. Foi Ele que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar em pé enxuto, porque diz a palavra de Deus que o povo temeu aquele mar, mas Deus disse a Moisés: Moisés, toca nas águas e o mar se abrirá. Mas quando aquele mar abriu, não foi porque Moisés tocou nas águas, não, meu irmão, com aquele cajado. Sabe o que foi? A Bíblia diz que foi pelo assopro das narinas de Deus que o mar se abriu no meio. Então, quando Deus assoprou a sua narina, o mar se abriu, e o povo de Israel passou enxuto, passou no mar em pés enxuto. A água não cobriu. Mas diz a palavra de Deus que quando veio o povo do Egito, veio o faraó, a água matou tudinho dentro das águas, dentro do mar, porque não era o povo de Deus. Só passa pelo mar ao meio aquele que é o povo de Deus, só passa em pé enxuto quem é povo de Deus. Aqui não é povo de Deus, não pode passar pelo mar, não pode passar em pé enxuto, porque aquele povo que vinha atrás
do povo de Israel era Faraó. E Faraó queria destruir o povo de Deus. Mas Deus, ele jamais vai deixar alguém tocar nos seus escolhidos. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus, Satanás não toca. A Bíblia fala que Satanás só toca se Deus permitir. Tudo é possível àquele que crê. Satanás só toca no povo de Deus, se Deus permitir. Sabe por quê? Porque em Jó nos fala que havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Um homem obediente e temente a Deus, e se desviava-se do mal. E aquele homem era um homem temente. Aquele homem era um homem fiel a Deus. E ele fazia sacrifício na madrugada, orava pelos seus filhos, porque ele dizia no seu coração: os meus filhos pecaram contra Deus. E ele orava pelos seus filhos, para que Deus perdoasse o seu filho. Mas diz a palavra de Deus que teve um certo dia que, apresentando-se os filhos de Deus, apresentou Satanás e disse... E Deus disse a Satanás: de onde vem, Satanás? E Satanás disse: de rodear a terra e passear por ela. E Deus disse: observasse meu servo Jó, um homem temente, obediente a Deus, íntegro, que se desvia-se do mal. E Satanás disse a Deus: ele só é assim porque ele tem tudo. Deixa eu tirar tudo que ele tem, para ver se ele vai blasfemar na tua face. E diz o Senhor Deus, e disse a Deus: vai lá e tira tudo que ele tem, só não toque na vida dele. E diz a palavra de Deus, meus ouvintes da palavra de Deus, que naquela hora Satanás saiu da presença de Deus e foi até a terra. E diz a palavra que Satanás tirou tudo que Jó tinha. Tirou riqueza, tirou seus filhos, matou todos os seus filhos. E diz a palavra de Deus que outro dia o povo de Deus se apresentou a Deus. E de novamente Satanás apresentou perante eles e disse o Senhor novamente: de onde vem, Satanás? E Satanás disse: de rodear a terra e passear por ela. Observasse meu servo Jó, homem temente e íntegro, se desvia-se do mal. E Jó disse: ele é assim porque tem tudo. Porque tu deu riqueza, deu saúde. Deixa agora eu tirar a saúde dele, para tu ver se ele não vai blasfemar na tua face. E disse Deus: vai lá e toca no corpo dele, toca nos ossos dele, só não toca na alma do espírito dele. Porque a alma de Jó pertencia a Deus, só não tira a vida dele. E a Bíblia diz que naquela mesma hora saiu Satanás perante a presença de Deus, e chegou em Jó e jogou uma doença maligna da cabeça aos pés, todo feridento, deu câncer de pele, cheio de ferida. E a Bíblia diz que Jó, ele se coçava com caco de teia, com pedra, se coçava. Ele estava com a chaga maligna da cabeça aos pés, doença incurável, câncer. Ele estava com o corpo cheio de ferida da cabeça aos pés. E diz a palavra de Deus que em nenhum momento Jó, ele blasfemou perante a Deus. Sabe o que é isso? É fé. Você tem que ter fé em Deus, meu irmão. Você tem que ter fé em Jesus Cristo, porque só Ele que faz o milagre. Jó não blasfemou. Jó, ele recebeu a cura porque ele creu. E diz a palavra de Deus que naquela hora chegou a mulher de Jó e disse: ainda tu temas esse Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. E diz a palavra de Deus que em nenhum momento Jó blasfemou. Jó blasfemou perante a Deus. E diz a palavra de Deus que Jó foi curado daquela doença incurável e tudo foi restaurado 7 vezes. Mas foi restaurado tudo ao dobro. Ele recebeu filho em dobro. Ele recebeu a riqueza em dobro e ele era o homem mais rico do Oriente naquela época. Mas Deus, ele deu a vitória a Jó, porque ele não blasfemou perante a Deus. Está entendendo o mistério, meus ouvintes, da palavra de Deus? Deus, ele faz milagre, meu irmão. Basta você crer na palavra dele. Só ele que faz, só ele que é, só ele que pode. Nós não pode nada, nós é barro nas mãos do oleiro. Porque ele diz em Jeremias 18: dessa casa do oleiro, eis que eu vi, fará ouvir as minhas palavras. Descendo na casa do oleiro, eis que um vaso na mão do oleiro se quebrou, e tornou o oleiro fazer daquele vaso conforme aos seus olhos. E diz a palavra do Senhor: não podereis fazer o de vós como fez aquele oleiro, ó casa de Israel.
Então você é o vaso e Deus é o oleiro. Ele é o oleiro nas nossas vidas. Ele que molda a nossa vida. Ele que renova a nossa vida. Ele que faz o vaso novo. Se o vaso está rachado, nessa manhã você vai se renovar com a presença do Espírito Santo. Porque eu creio que o oleiro vai tocar na sua vida. Eu creio que o oleiro vai tocar no seu coração. Pois é, meus amados ouvintes da palavra de Deus, eu vou fazer aqui uma oração para que eu venha falar da palavra de Deus, para que eu venha falar da palavra de Jesus Cristo. Vou fazer uma oração para que eu venha falar um pouco de Deus aqui na Bíblia. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Eu vou fazer uma oração no nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Espírito Santo de Deus, eu já falei um pouco da Tua palavra, Pai, e vou falar cada vez mais, Espírito Santo. Abra as comportas do céu, a revelação da Tua palavra, Deus. Eu vou ler aqui a Tua palavra, Pai, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que nos fala do grande juízo final. Deus, abençoa, abra a mente, o coração dessas pessoas que estão nessa live, ó Pai, para que eles vão entender a Tua palavra, para que eles venham compreender, ó Pai. É pelo Teu Espírito Santo que eu te peço. Eu vou ler aqui a Tua palavra agora, Jesus Cristo. Abençoa, repreende todo o mal, todo empecilho, todas as trevas, todas as potestades, todos os principados. Todo mal vai batendo em retirada, vai curando para quem estiver nessa live, ó Pai. É pelo nome de Jesus Cristo que eu creio no milagre, eu creio na maravilha, Pai. Vai curando, vai tocando, abençoa, repreende todo o espírito ao contrário, todo espírito de morte, bate em retirada, onde estiver, alguma pessoa na live, ó Pai, curando, libertando, que Tua palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertares, verdadeiramente sereis livres. Agora, meus ouvintes da palavra de Deus, eu vou ler em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que nos diz assim. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que nos diz assim a palavra de Deus. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja presença, e fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, o que estava diante do trono. E abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida e os mortos. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E deu mal os mortos que nela havia. E a morte deram os mortos que nela havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte foram lançados, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, nos fala do juízo final. O juízo final é o que, meu irmão? É o juízo de Deus, o juízo final. Aqui nos fala do juízo final. E a Bíblia fala que viu esse grande trono branco. Sabe quem foi que viu? Foi João, na ilha de Pátimos. A Bíblia diz que João estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. Ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E a Bíblia diz que ele ouviu atrás dele uma voz como de trombeta. O que dizia? O que vê, escreve no livro, e vê as 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E virando-me ver, diz a palavra que ele viu 7 cartiçais de ouro. E no meio dos 7 cartiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com a veste comprida, e seguindo pelo peito com um cinto de ouro. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como fosse refinado numa fornalha. E a sua voz, como uma voz de muitas águas. E tinha na sua destra 7 estrelas. E na sua destra 7 estrelas. E os 7 castiçais de ouro. E a sua voz era como a voz de voz de muitas águas. E a sua voz era como uma espada aguda de 2 fios, quando na sua força resplandece. E diz a palavra de Deus, quando João viu, ele caiu aos seus pés como morto.
e pôs a sua destra, dizendo: não temas, porque eu sou aquele que vive e que reina para todo sempre. E diz a palavra de Deus que João viu uma visão, a visão do Apocalipse. João viu o arrebatamento da igreja. João viu a revelação que Deus a mostrou. João viu o grande trono branco, porque diz a palavra de Deus que João viu o grande trono branco. Quem viu o grande trono branco foi João. João viu o juízo final, e diz a palavra de Deus que o juízo final está para... Porque diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que fala do juízo final. E João viu o juízo final, porque está escrito: e vi um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja é a presença. E fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi grandes mortos e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriram-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e deu os maus mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus aí na live, no Facebook, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O sábado é o lago de fogo, é onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite, a Bíblia diz que serão atormentados para todo sempre, meu irmão. Para todo sempre. Entendeu? O lago de fogo é onde está a besta e o falso profeta. E quem é que vai para o lago de fogo? Todo que comete a mentira, todo que bebe, que é beberrão, que é adúltera, que é idolatra, que idolatria, entendeu? Todo que fica idolatrando imagem de escultura vai para o lago de fogo. Todos os mentirosos irão para o lago de fogo. E quem se prostitui, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse que todo aquele que comete idolatria vai para o lago de fogo. Entendeu o mistério, meu irmão? Porque em Apocalipse capítulo 20, versículo 8 diz: mas quantos aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos mentirosos, todo mentiroso, a sua parte será no lago que arde com fogo, enxofre, que é a segunda morte. Está entendendo? Então vai todo aquele que pratica idolatria, vai para o lago de fogo, que é o dano da segunda morte. Aquele que pratica iniquidade, vai para o lago de fogo. Mas só esse que vai para o lago de fogo? Não, ainda tem mais, meu ouvinte da palavra de Deus. Sabe quem é que vai para o lago de fogo? Pastor que rouba o dízimo da casa do Senhor. Todos aqueles pastor que rouba o dízimo da oferta da casa de Deus, este também vai para o lago de fogo. Só é o pastor que rouba o dízimo que vai para o lago de fogo? Não, meu irmão. Sabe quem é que vai também para o lago de fogo? Aquele que não anda em santidade. Aquele que não anda fazendo a vontade de Deus. Aquele que anda com disse-me-disse. Aquele que anda com contenda. Aquele que anda fazendo as obras da carne, porque as obras da carne são laxivas e não agrada a Deus. As obras da carne é aqueles que praticam as coisas erradas, as coisas que não agradam a Deus. Quem é que vai para o lago de fogo? Todos aqueles idólatras, que adora ídolos, adora jogo, adora todos aqueles que adoram jogo, que participam de jogo, este vai para o lago de fogo. Sabe por quê? Porque tudo que é jogo não vem de Deus. Você que gosta de assistir um jogo de futebol, que serve a Deus, que diz que é crente, deixa o jogo de futebol. Porque jogo de futebol não agrada a Deus. Todo jogo de futebol é idolatria. Sabe por quê? Porque você pode observar e meditar. Quando você vai assistir um jogo de futebol, pode olhar que o estádio de futebol é cheio de ímpio.
é cheio de idolatria. O campo é arrodeado de muitos torcedores. E aqueles torcedores ficam torcendo para o time ganhar. Fica idolatrando o jogo. Fica idolatrando o jogo, o futebol. Fica idolatrando aquele jogador. Não pode idolatrar, meu irmão. Você tem que deixar o jogo de banda. Você tem que deixar a idolatria. É esses que vão para o inferno. Todo aquele que assiste jogo de futebol, que gosta de jogar. Porque jogo não vem de Deus. Tudo que é jogo é concupiscência da carne. É invenção do homem. Isso aí é obra da carne, meu irmão. Porque tudo que é de Deus é a palavra que liberta. Tudo que vem de Deus, Deus ele só veio pregar, salvar e curar. Deus não veio na terra jogar jogo de futebol. Jogo é para o homem, a invenção do homem, a obra da carne. Porque jogo é obra da carne, não é de Deus. Você pode observar que é do começo ao fim. Um jogo de futebol não fala de Jesus. O jogo de futebol não fala de Deus, mas sim só fala de homem da terra, só fala dos ídolos. Porque jogo de futebol é ídolos, é idolatria. Você pode observar que antes de começar o jogo, faz a cerimônia adorando aos deuses deles, adorando aos ídolos, porque tudo ídolo é idolatria. Então deixe de assistir jogo de futebol, que Deus não se agrada. Você está pensando que você assistindo jogo de futebol, Deus está se agradando? Deus não está se agradando, meu irmão. Deus ele quer que você ande pela palavra. Assistir um jogo de futebol, mas fique sabendo que isso é idolatria. E a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. A sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Então deixe de estar na idolatria, meu irmão. Deus ele não se agrada de idólatra. Deus ele quer você na presença dele cheio da glória de Deus. Eu antigamente gostava de assistir jogo de futebol. Eu torcia meus ouvidos da palavra de Deus. Eu torcia para o Palmeiras e para o Barcelona. Eu não podia perder um jogo. Eu era fanático. Mas Deus me libertou dessa idolatria. Porque todo jogo de futebol é idolatria. Porque está adorando a outros deuses. Está adorando a outros deuses que não é Deus. Faz a cerimônia, canta o hino nacional, a idolatria. Fica adorando até aquele jogador que já morreu. Aquele jogador que já tinha jogado, que não vive mais. Ele morreu e estão adorando. Faz a cerimônia daquelas pessoas que era jogador. Então Deus não está se agradando. Esqueça o jogo. Deus ele quer lhe libertar. Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que andar em santidade. Tem que andar na posição. Não é fácil, mas não é impossível. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, chegou aqui o meu limite. Deus, ele só ordenou eu falar até aqui. E assim eu agradeço a oportunidade de Deus para falar para você que Deus, ele te ama. Jesus Cristo, ele te ama. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer lhe libertar. Só você dá crédito à palavra de Deus. Só você ir para a igreja, escutar a palavra de Deus. O que ele diz na palavra deles. Que é melhor ficar um dia na presença de Deus que 1000 anos fora. Ele diz também mais, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Então Deus se alegra quando você vai à casa dele. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E eu vou fazer outra oração encerrando esta live no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que está em casa, feche os seus olhos para receber o milagre, a cura e a libertação agora no nome de Jesus. E eu vou orar no nome de Jesus. Deus, eterno Pai, que está no mais alto do céu, Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra, Pai, obrigado pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua unção, quem estiver nessa live, ó Pai, vai visitando agora, Espírito Santo, vai curando todo tipo de enfermidade incurável, ó Pai, porque eu creio que Tu cura. Vai queimando todo mal, toda enfermidade, saia desse corpo agora no nome de Jesus de Nazaré, que todas as pessoas que estiverem escutando essa oração na live, seja curado, seja abençoado, seja transformado, que eu creio que vai dar o testemunho por essa live, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, vai recebendo agora a cura, vai recebendo um milagre,
vai recebendo a libertação, vai recebendo o poder, vai recebendo o renovo do Espírito Santo. Pai, vai visitando agora, Pai, vai visitando Espírito Santo. Envia o anjo da cura agora nessas casas onde estão nessa live, ó Pai, escutando, Deus. Vai visitando, vai curando, é pelo poder que há no nome de Jesus. Vai abençoando, Espírito Santo. Eu te peço pelo teu poder, é pela tua glória, pela tua unção. Manifesta a tua glória. Vai assoprando, Pai amado, como tu assoprou no vale de ossos secos nessas vidas. Quem está me escutando, ó Pai, eu te agradeço no nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo, ó Pai, no nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obrigado por essa live. Obrigado, Pai, mais um dia de vida na tua presença. Assim eu te peço e te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.